resistência comparativa com o aço. Então, aí eu tenho 4 materiais com resistências mecânicas diferentes. O mais resistente é o aço, o menos resistente é o alumínio. Agora, em relação à densidade, o mais leve de todos aqui é o polímero reforçado com fibra de carbono. Então, ele tem aí uma relação resistência-peso mais alta. Quer dizer, é o que resiste mais em relação ao peso. Então, ele é leve. Depois do polímero reforçado com fibra de carbono, eu tenho o alumínio, depois o titânio, e o mais pesado de todos aí, o que tem maior densidade, é o aço. Então, para alguns projetos onde eu tenho de ter leveza, eu não posso ter muito peso, o aço ele já não tem essa característica legal, certo? Ele tem alta densidade, que vai me fazer, quando eu quero projetos com leveza, que não tenha tanta sobrecarga de peso, eu vou usar fibra de carbono ou alumínio, ok? É um ponto de partida também. Agora, se eu pegar custo de fabricação ou preço por quilo de cada material que nós estamos comparando aí, o aço liga, o titânio, o alumínio e a fibra de carbono, aí, o polímero reforçado com fibra de carbono, eu tenho o custo aí por quilo. E se nós vamos perceber quem é o mais barato, quem tem menor preço de compra, é o aço. 75 cents ou 75 centavos de dólar. Titânio já é 15 dólares o quilo, o alumínio 3 dólares o quilo, e o polímero reforçado com fibra de carbono 20 dólares o quilo. Quem é o material mais caro aqui na hora que eu for fazer a compra para um determinado produto? É o polímero reforçado com fibra de carbono. E depois, qual é o segundo mais caro? O titânio. Depois o alumínio. E o mais barato de todos é o aço. Aí está justificado um dos motivos porque o aço ele é muito utilizado, ele é muito versátil, ele é barato, e eu posso ter aí ele sendo aplicado em algumas situações que vai nos dar vantagens em termos de projeto. Por isso que o aço aí ele está sendo destacado. Quer dizer, ele é o mais barato de todos e ele é o mais resistente, certo? Só que ele tem uma vantagem, ele não é o mais leve, ele tem aqui um peso elevado. É logicamente que alguns fatores importantes a ser considerado quando eu vou especificar ou utilizar um material, né? Há propriedades mecânicas do material, considerações de forma, dimensões e peso, custo do material, facilidade de fabricação, escala de produção, durabilidade e viabilidade de reciclagem, né? Então, o aço ele pode ser reciclado, tem uma alta escala de produção, ele tem um custo relativamente baixo, ele tem propriedades mecânicas bem viáveis para a maioria dos projetos. Então, aqui eu tenho fatores que devem ser levados em consideração na hora que eu vou selecionar o material. Aqui eu disse para vocês que eu tenho 2 tipos de indústria. Eu tenho indústria de pontas, que é o que é de melhor em termos de produto, e eu tenho indústria de produção em massa. Produção em massa é quando eu quero determinar ou fabricar um determinado produto com o menor custo possível, né? Aí eu vou fazer produção em massa. Quando eu produzo em grande escala, em grandes quantidades, eu tenho lá no final do meu produto, custo de fabricação relativamente baixo. Quando eu fabrico
baixas quantidades ou pequenas quantidades, tenho alta tecnologia, eu tenho aí uma indústria de ponta. Quando eu produzo com qualidade elevada, esmeralda, com altíssima tecnologia, com melhores materiais possíveis, eu tenho meu produto final com um custo final violento. Vou ter aí custo de fabricação, custo de projeto muito elevado. Exemplo, eu vou fabricar, por exemplo, automóvel, é uma produção em massa, principalmente carros populares. Eu já vou fabricar um, um, um ônibus espacial ou um satélite, eu tenho alta tecnologia, é logicamente que o custo de fabricação é totalmente diferente. Então, é que eu estou chamando de indústria de ponta, de alta tecnologia e indústria de produção seriada, ou produção em massa. Tudo bem? Causas das falhas dos materiais. O que ocorre em alguns tipos de falhas em alguns projetos? Que predomina lá com 38%, as causas da falha de um projeto, a grande causa aí, né, é a seleção incorreta de materiais. Ou seja, de todos os defeitos que ocorrem aí na indústria, dia a dia, se eu for analisar a causa daquele defeito ou daquela falha, nós vamos ter aí a probabilidade de estar com a seleção incorreta do material. Depois é defeito de fabricação, tratamento térmico, falha de projeto. O projeto teve lá uma superdimensão ou as dimensões do projeto não foram de acordo. Também tenho falhas de controle de qualidade, de inspeção, ou, às vezes, até troca de materiais, de matéria-prima, né? Na hora que eu dou a minha partida. Estou fazendo com um aço, por exemplo, liga, e alguém fornece um aço carbono. Então, eu já começo a trabalhar com material errado, né? Troca equivocada, não é que foi projetado errado. Alguém foi lá, se equivocou e colocou o material errado na linha de produção. Tudo bem? Então, a gente está vendo aqui que a causa que tem maior, né, falha em projeto é a seleção do material. Só para a gente ter uma noção aí da responsabilidade de nós escolhermos corretamente o material. Aí, o que eu coloquei? Eu coloquei que a grande maioria dos materiais, né, que está disponível pelo homem está obedecendo uma tabela periódica aí, tá? A tabelinha periódica, todos os elementos químicos estão aqui. Os que estão na cor azul aqui, ó, tanto o azul escuro como o azul claro, a grande maioria desses elementos aí são metálicos. Então, o homem, ele já está, na própria natureza, ela é rica em materiais ou elementos metálicos. Por isso que os metais têm uma certa facilidade de aplicação aí no dia a dia do homem, né? E aí eu tenho alguns componentes fabricados em metais. Os metais são geralmente bons condutores de calor, eletricidade, eles não são transparentes à luz, eles não são translúcidos, né? A luz não atravessa o metal, tem uma aparência lustrosa quando polido, eles são resistentes e são muito utilizados para aplicações onde que precisa de estrutura, né? Preciso de solicitação mecânica. Aí eu falei das ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são ferrosas e não ferrosas. O que são ligas ferrosas? Aí são ligas onde o ferro, que é um metal, que é muito barato, ele vai predominar nas ligas, né? A gente fala ligas metálicas, são mistura de metais, tudo bem? Ou misturas de metais com
algum outro componente não metálico. Por exemplo, carbono. O carbono não é metal, mas se eu fizer uma liga com 99% de ferro e 1% de carbono, eu vou ter o que a gente vai ver aí, que são os aços, né? São ligas metálicas, ferrosas e não ferrosas. As ferrosas eu tenho predominantemente o ferro. E das ligas ferrosas, as mais utilizadas são os aços e os ferros fundidos. Os aços, eu tenho grandes famílias de aços, né? Aço de alta liga, aços inoxidáveis, aço ferramenta. Tenho aços de baixa liga, tenho aços baixo carbono, médio carbono, alto carbono. Então, aqui eu tenho uma grande aços para ser utilizado em produtos planos, né? Tenho aqui uma gama de aços e suas aplicações. E do outro lado, eu tenho os ferros fundidos, também são ligas ferrosas. E aí eu tenho 4 tipos de ferros fundidos: ferro fundido cinzento, dúctil, branco e maleável. E aqui eu tenho as ligas não ferrosas. As ligas não ferrosas são as ligas que não têm o ferro, né, como elemento predominante, que é o majoritário. Aí eu tenho as ligas leves, ligas de alumínio, ligas de magnésio, ligas de titânio, ligas de cobre, que são os latões, os bronzes. Eu tenho ligas de níquel, que são ligas que trabalham a altas temperaturas. Eu tenho ligas de baixo ponto de fusão, que são ligas de chumbo, estanho e zinco. Tenho ligas de materiais chamados refratários, que suportam altas temperaturas. Eu tenho aí o nióbio, o tungstênio, o molibdênio, que são metais que resistem a altíssimas temperaturas. Trabalho aí a 1.300, 1.400, 1.600 graus. E eu tenho ligas ferrosas que fundem facilmente, que são aquelas ligas de chumbo utilizado para fazer solda estanho, né? Para fazer montagem de circuito impresso. Qualquer aquecimento naquele metal, ele já vai se liquefazer e logo em seguida ele se solidifica. São aquelas ligas de chumbo estanho utilizado para fazer solda de circuito impresso. Tem um ferrinho elétrico aquecido à sua ponta, eu encosto no fio de chumbo estanho, ele já se liquefica, ele já fica liquefeito, ele funde rapidamente e logo em seguida ele solidifica. Então são ligas de baixo ponto de fusão. E eu tenho ligas de alta ponto de fusão, que trabalha até 1.200, 1.600, às vezes até 2.000 graus Celsius, e se comporta como se estivesse trabalhando na temperatura ambiente. Não sofre nenhum tipo de fusão. Por isso que são chamadas de ligas refratárias, altas temperaturas. Os materiais compósitos, como eu coloquei para vocês, são materiais usados aí na mistura de um material metálico com não metálico. Aí a gente tem, por exemplo, a fibra de carbono resistente, né? Ela é um material compósito. Se eu pegar um pneu e a borracha, um pneu de uma indústria automobilística normal, além de ter a borracha, ele também tem uma cintura, ele tem cabos de aço também no pneu, né? Então, todo mundo já viu um pneu desgastado e daqui a pouco a gente vai ver que tem, juntamente com ele, eu tenho lá uma cintura, ele é cinturado com aços também na sua fabricação. Então, materiais compósitos, né? Principalmente aí eu tenho a borracha, os polímeros, né? As fibras de carbono, fibras de vidro, de alta resistência e de boa, baixa densidade. São materiais leves. E aqui eu tenho aquela liga de titânio usada aí na fabricação
roda da indústria automobilística. Então, eu tenho aí a roda propriamente dita, fabricada de titânio. Lá no fundo, vocês estão vendo que eu tenho o disco de freio. Disco de freio já é um material que vai resistir a altas temperaturas, porque ali eu tenho atrito e aquecimento. E, logicamente, que em vermelho aí é o meu sistema ABS, para fazer aí o sistema de freagem. Então, logicamente que vai ter aí um encosto nesse disco de freio, e esse disco, né, que é de um material refratário, super resistente ao calor, não vai fundir facilmente, ele é fabricado com aço especial. E nós estamos vendo aí que eu tenho aí os parafusos, uma coisa bem simples. Agora, eu vou também compartilhar uma tela com a mesma situação, dando talvez aí um ênfase melhor, né? Introdução à ciência dos materiais. Nossa matéria é tecnologia dos materiais. Então, por isso que eu estou brigando aí com os diversos tipos de materiais utilizados na indústria, ok? Eu vou aumentar a tela aqui. Introdução à ciência de higiene dos materiais e classificação dos materiais. Materiais em relação à ligação química, né? A materiais em relação, por exemplo, à estrutura cristalina, imperfeições dos materiais, mecanismo do movimento atômico, propriedades mecânicas dos metais, falhas, diagrama de fase, transformações de fase, propriedades magnéticas, e eu também tenho corrosão, que é degradação, né? A engenharia, como eu tinha dito, ela está ligada nesse tripé. A propriedade dos materiais, ligado com a microestrutura, a composição química e o processo de fabricação. A microestrutura, aí eu estou olhando com um microscópio, então os materiais aí, ele tem a propriedade, né? Alumínio, ela é porosa e não porosa. Então, aqui eu estou pegando aqui tamanho de poro muito pequeno e um outro maior. Então, isso aqui é a estrutura do material, quando eu olho aí no microscópio um determinado material, né? Uma lâmpada, por exemplo, que está aqui, tem um cubo de vidro, tem um filamento de tungstênio, onde vai ter submetido a altas temperaturas, né? Esse aqui é um exemplo de um material compósito, um material composto. O que essa lâmpada está fazendo aqui? Ela tem um soquete, que é metal, ela tem um bulbo, que é vidro, internamente ela tem um filamento metálico, e logicamente que ela vai, quando passa corrente elétrica, ela vai me dar um superaquecimento e vai me dar luminosidade. Então, só estou pegando um exemplo aqui, quando eu falei do pneu, que é um material compósito, a lâmpada também é um material compósito. É fabricada com mistura de materiais metálicos e não metálicos. Número de material cresceu muito, a tendência é crescer mais ainda. Aquele lá que eu já tinha falado também é o mesmo slide. Quantos materiais existem? É aquilo lá, 40, 80 mil. Como escolher? Como definir qual material para um determinado fim? Exemplo, vou fabricar um copo. Esse copo eu posso fabricar em vidro, em cerâmica, em plástico, madeira, metal e papel. Como que eu vou fabricar esse copo? Não tem o copo descartável aí? Os copinhos descartáveis que eu tomo meu cafezinho ou meu suco lá
no shopping ou lá na lanchonete ou na padaria, eu tomo lá, uso aquele copo, ele é descartável e vai para o lixo. Então, eu vou fazer esse copo descartável em vidro? Não. Em cerâmica? Não. Em metal? Não. Qual o material mais indicado para fazer aquele copo descartável de baixo custo? Fazer em plástico, por exemplo, né? Por isso que ele é feito com um polímero. Ele tem lá um custo baixo, então tem que levar em consideração o custo, tempo de vida útil, durabilidade. Quanto que vai durar aquele copinho? Vai durar o tempo que eu consumi. Eu acabei de tomar meu cafezinho lá, o meu chocolate quente ou o meu refrigerante, ele vai ser descartado. Ele tem que ter boa aparência, de higiene, né? Natureza do líquido, um copo de metal, papel, não pode ser usado para café, suco de laranja, não pode ser armazenado numa taça antiga, né? Quer dizer, se eu for pegar aí vou fazer esse suco, vou fazer um copo para bebida, por exemplo, de refrigerantes ou suco de laranja. É lógico que ele não pode contaminar o meu líquido, né? Então, aí eu tenho um exemplo como que eu devo definir qual é o melhor material para se fazer um copo descartável. Ninguém vai fazer em metal, ninguém vai fazer em vidro e cerâmica, e ninguém vai fazer em madeira. Vai ficar entre papel e plástico, que são relativamente baratos. Então, optaram aqui, por exemplo, plástico, porque o papel ele contamina lá o produto. Quais os critérios para o engenheiro adotar ou selecionar um determinado material? É aquele que eu falei, levantar as propriedades de uso. Depois, a degradação, se ele vai sofrer desgaste. E, por último, a parte econômica, né? Então, aqui é condição de operação, que é as propriedades, se o material vai sofrer degradação de serviço ou desgaste. E, finalmente, é a parte econômica, né? Qual é o custo do produto acabado, né? Finalidade de consideração talvez é a mais conveniente e provavelmente a mais utilizada, é a econômica. Aqui eu tenho aquela tabelinha de maneira diferente aí, tá? Ligas de alumínio, ligas de titânio, ligas de aço e o polímero reforçado com fibra de carbono. E aqui do ladinho tem a resistência mecânica de cada uma, né? E aqui eu tenho aquela relação peso, o mais leve de todos é a fibra de carbono, e o mais pesado é o aço. E aqui está o custo de fabricação por quilo. Tipos de materiais, indústria de ponta, produção em massa, que nós já fizemos, né? Tá vendo? Grande exigência tecnológica, utilização de materiais no limite, seleção cuidadosa do material. Isso daqui é a indústria de ponta. Produção em massa, produtos não diferenciados, utilização de materiais abaixo dos limites, seleção cuidadosa. Fator custo é primordial. Fator custo aqui na indústria de ponta é secundário. Condições que classificação dos materiais é baseado normalmente na sua estrutura atômica e química. Metais, classificação dos materiais industriais, né? Quais são os metais? Primeiro, os materiais. Eu tenho os materiais cerâmicos ou as cerâmicas, os polímeros, os compósitos, semicondutores e os biomateriais. Materiais biocompatíveis com o corpo humano, né? Os metais, quais são as características dos metais? Estão aí no quadro. Materiais metálicos são geralmente uma combinação de elementos metálicos. Os elétrons não estão ligados a nenhum átomo em particular e, por isso, são bons condutores de calor e eletricidade. Não são transparentes à luz visível, têm aparência lustrosa quando polidos,
geralmente são resistentes e deformáveis, são muito utilizados para aplicações estruturais. Tudo isso que vocês estão enxergando em amarelo aí agora, na tabelinha periódica, são os metais, tá? Está marcado aqui, ó, e todos esses materiais que estão nessa cor amarelado, eles são classificados como metais. Aí eu tenho as cerâmicas, né? As cerâmicas eu tenho aí os porcelanatos, né? Porcelana também é um tipo de cerâmica. O vidro também é um tipo de cerâmica, tudo bem? Materiais cerâmicos são geralmente uma combinação de elementos metálicos e não metálicos. Geralmente são óxidos, nitretos e carbonetos. São geralmente isolantes de calor e eletricidade. Então, os materiais cerâmicos têm uma grande vantagem, que eles são isolantes térmicos e elétricos. São mais resistentes a altas temperaturas e a ambientes severos que os metais e polímeros. Quando eu quero que o material resista a altas temperaturas e ambientes severos, os materiais cerâmicos eles têm melhores características de uso do que os metais propriamente dito e os polímeros. Com relação às propriedades mecânicas, as cerâmicas são duras, são resistentes, porém elas são frágeis. O que são frágeis? Elas se quebram com facilidade. Qualquer choque mecânico ela quebra. Por exemplo, uma cuba lá do seu lavabo, ou seu vaso sanitário, ele é resistente, ele é duro, ele é bonito. Mas se você der um golpe, cair um martelo em uma certa altura lá no seu vaso sanitário, aquele vaso sanitário vai quebrar. Ou aquela sua cuba lá do seu lavabo, aquela xícara, ou aquela material Marinex lá que você tem lá na sua de uso doméstico, né? Se tiver lá uma forma de vidro temperado, lá daquela família lá da Santa Marina, para a mamãe fazer o assado lá, eu tenho lá uma forma de vidro. Se ela cair no chão, ela vai quebrar. Eu tenho lá o meu prato, minha xícara, meu copo. Se caiu, quebrou. Então, é frágil. O material tem alta resistência mecânica, são duros, mas são frágeis. Não resiste ao choque mecânico, beleza? Quem que não resiste ao choque mecânico? As cerâmicas. Se você estiver colocando um porcelanato, estiver colocando um azulejo na sua casa, o azulejo caiu da sua mão, bateu no chão, quebrou. Beleza? Por que ele trinca, ele quebra rapidamente? Porque ele tem alta fragilidade. Mas ele tem alta dureza. E são duros. Também são isolantes térmicos. E a maioria dos materiais cerâmicos estão aqui, né? Ele é carbono, ele é carbonato, ele é nitrato, ele é à base de silício. Está nessa família aqui, né? Os materiais cerâmicos na tabela periódica são constituídos de metais e não metais. É isso basicamente que é um material cerâmico. Normalmente são óxidos. E aí, como eu estou falando dos polímeros. Falando em polímeros, polímeros é um nome legal, chique, mas no dia a dia aí é o nosso plástico aí, tá? Por exemplo, aí eu estou colocando na tabelinha alguns materiais utilizados aí com polímeros. Aí nós temos os faróis aí da indústria automobilística, que até alguns anos atrás, esses faróis aí era vidro, né? Era material cerâmico. Hoje,
o que protege um farol aí são polímeros, não são mais vidros, né? Aquela minha tubulação corrugada lá para fazer a parte elétrica da minha casa, lá da Tigre, aquele amarelo, é um, é um polímero corrugado, né? O meu celular, né? Ele também é um polímero. Meu Mauser, ele também é um polímero. A minha caneta Bic é um polímero. Minha régua, polímero, né? Você vai perceber os tapoeres que vocês têm na sua residência aí, embalagem, polímero. Alguns tipos de embalagem de desodorante, embalagem de álcool em gel, por exemplo. A grande maioria aí da utilização do dia a dia, eu tenho muitos polímeros, que são os plásticos, né? Sendo utilizados no dia a dia aí. Um liquidificador, por exemplo, é um polímero. Uma batedeira, o corpo dela é um polímero. Um telefone fixo é um polímero. Meu computador, meu laptop é um polímero. Meu teclado, polímero. Caixinha de alto-falante, polímero. Estou pegando aqui alguns exemplos que estou visualizando aqui na minha frente, né? Do dia a dia. Vocês aí também teriam um leque aí de polímeros aí nas suas residências, né? Materiais poliméricos são geralmente compostos orgânicos, baseados em carbono e hidrogênio. Então, os polímeros são derivados do petróleo, a grande maioria, que é hidrogênio e carbono, né? São constituídos de moléculas muito grandes, macromoléculas. Tipicamente, esses materiais apresentam baixa densidade, são leves, podem ser extremamente flexíveis, são maleáveis. Materiais poliméricos incluem plásticos e borrachas. Legal, queridos? Os materiais poliméricos incluem normalmente a borracha e os plásticos. E os cerâmicos aqui, eles são normalmente óxidos, né? E nitretos. E aqui eu tenho a classificação dos materiais compósitos, que era aquela figura que eu estava usando. Materiais compostos são construídos de mais do que um tipo de material, insolúveis entre si. Os compostos são desenhados para apresentarem a combinação das melhores características de cada material constituinte. Muitos dos recentes desenvolvimentos de materiais envolvem materiais compostos. Um exemplo clássico é o composto da matriz polimérica com fibra de vidro. O material composto apresenta resistência de fibra de vidro associada à flexibilidade do polímero. Então, aquilo que eu falei, o pneu aqui é um material composto. Por quê? Porque ele é composto por borracha, que nós vimos. O que é a borracha? A borracha, ele é um polímero. E ele também tem uma cintura de aço, ele é cinturado com aço. Então, um pneu, por exemplo, é um material composto. Composto, o que é? Composto de alguns materiais diferentes. Aquela lâmpada que eu coloquei para vocês logo no comecinho, lá da bate-papo, só para a gente voltar nela aqui, ó, a lâmpada é um material composto. Por quê? Ela está aí com vidro. O vidro é um material cerâmico, beleza? Então, o bulbo dele é vidro. O soquete aqui, a rosca, é metálica, normalmente é alumínio. Internamente, o filamento aqui, onde vai dar alta temperatura, também é um metal. Então, se olhar essa lâmpada e começar a selecionar o material, nós vamos ver que eu tenho materiais metálicos e materiais não metálicos na confecção desse produto. É um material compósito, um material composto aí por mais do que um tipo de material. Materiais compostos são constituídos de mais de um tipo de material insolúveis entre si.
e se não se misturam entre si. Está vendo aqui a primeira definição? E aqui eu tenho os semicondutores. Os semicondutores, que eu falei para vocês, aqui, por exemplo, eu tenho uma placa-mãe aí de um computador, né? Então, ali são semicondutores. Materiais semicondutores apresentam propriedades elétricas e são intermediárias entre os metais e os isolantes. Além disso, as características elétricas são extremamente sensíveis à presença de pequenas quantidades de impureza, cuja concentração pode ser controlada em pequenas regiões do material. Os semicondutores tornaram possível o advento do circuito integrado, que foi uma revolução na indústria eletroeletrônica de computadores. Quais são os materiais, os metais semicondutores? Silício, germano, ok? Silício é muito utilizado aí para semicondutores. E o germano, esses dois basicamente, o primeiro e o segundo aqui, ok? São bem utilizados aí na fabricação aí da placa-mãe de circuito impresso, ok? Esses aqui são os semicondutores. E os biomateriais? Os biomateriais, professor, é aquilo que o senhor tinha dito lá na introdução. São materiais utilizados aí para próteses, né? Então, aqui, por exemplo, biomateriais são empregados em componentes para implantes de partes em seres humanos. Esses materiais não devem produzir substâncias tóxicas e devem ser compatíveis com o tecido humano. Isto é, não deve causar rejeição, não tem reação química. Metais cerâmicos, compósitos e polímeros podem ser utilizados como biomateriais. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cabeça de um fêmur aqui, por exemplo, para ser utilizado aí para pessoas que têm problema no fêmur, né? No encaixe, que é numa rótula aqui. Joelho também. Isso daqui são pinos também, utilizado aí ou cotovelo, ou joelho, onde eu tenho articulação. Então, esses daí são os biomateriais, que são materiais de alta tecnologia, os materiais mais refinados, vamos dizer assim, bem cuidadosamente produzido para a determinada finalidade. E aqui a gente vem naquela tabelinha que eu já comentei com vocês, materiais avançados, materiais de ponta, né, de alta tecnologia, são materiais utilizados em aplicações de tecnologia de ponta, ou seja, são materiais utilizados para a fabricação de dispositivos ou componentes que funcionam ou operam usando princípios sofisticados. Exemplo dessas aplicações inclui equipamentos eletrônicos, por exemplo, CDs, Play, DVDs, computadores, sistema de fibra ótica, foguete, mísseis militares, detectores, laser, displays de cristal líquido, indústria aeroespacial. Esses materiais são geralmente materiais tradicionais, cujas propriedades são otimizadas ou materiais novos de alto desempenho. Então, aqui eu tenho materiais já de ponta, né? Utilizado na fabricação de mísseis, foguetes, lasers, quartzo líquido, indústria aeroespacial, CDs, DVDs, computadores, fibra ótica. Aqui eu já tenho os materiais mais avançados. Algumas considerações sobre a necessidade dos materiais modernos. Materiais que apresentem um alto desempenho, baixo peso e alta resistência, resistência a altas temperaturas, desenvolvimento de materiais que sejam menos danosos ao meio ambiente e mais fáceis de serem reciclados ou regenerados. Algumas considerações sobre a necessidade de materiais modernos. Os materiais que estão sendo criados hoje, eles devem obedecer basicamente isso que está aí. Tem que ter alto desempenho, baixo peso e alta resistência,
resistência a altas temperaturas, desenvolvimento de materiais que sejam menos danosos ao meio ambiente e mais fáceis de serem regenerados. E aqui a gente fez uma complementação daquela primeira apostilinha. Beleza? A quase que a mesma abordagem, sendo mais enriquecido aí no programa. Beleza, pessoal? Então, nós brincamos aqui com materiais. Agora, eu vou parar de compartilhar a tela. E vamos lá. Vamos ver o que nós temos para hoje. Agora, na nossa reunião, nós estamos com 23 aluninhos. Não nos esquecemos que nós somos 40 alunos, tá? Então, eu falei aí durante 1 hora. Beleza, pessoal? E aí, as minhas aulas normalmente são desses níveis assim, tá? Eu projeto, eu entro aí com vocês e a gente troca informações. Infelizmente, se eu estivesse na sala de aula, a gente estaria interagindo melhor, né? Aqui não tem jeito de interagir se não for dessa maneira. Então, Davizinho, beleza? Gostou, Davi? Oscar, Anderson, Robson, legal? Estou dando uma noção, estou jogando aí um bate-bola, tá ok? Bem light, para que vocês aí tenham uma noção do todo, tá? Quando a gente fala materiais industriais, é um negócio meio complexo, tá? Não é tão fácil como a gente banca, não, né? A gente vê aí no nosso dia a dia, né? Se vocês aí pegar, deixa eu só... na minha aula não vai ter aula prática, não, tá? Ah, professor, vai ter aula prática na minha aula? Não. Então, na minha aula prática vai ser só esse nosso bate-papo aí, ok? Nós temos aqui no calendário aqui só aula prática, não tem aula, só aula teórica, não tem aula prática. E aula prática também a gente teria de entrar no laboratório. Então, o laboratório está lá na escola, também não sei como o pessoal vai fazer com as aulas práticas. Uma hora ou outra, talvez esses alunos vão ser os que vão retornar em primeiro, tá? Essa minha aula vai ser uma aula teórica, né? Não vamos entrar em laboratório. A gente vai avaliar vocês nesse primeiro momento. Eu vou dar uma tarefa para vocês logo, para vocês entregarem, né? Mas, inicialmente, a gente está tendo aí hoje a segunda semana de aula, então nós vamos, logicamente, fazer aí uma atividade. Atividade, o que é? O aluninho aí vai ter que entregar esse determinado tarefa que eu vou colocar para vocês aí, uma plataforma, devagarzinho a gente vai dando essas informações para vocês. Agora, eu vou lá na equipe, aí o pessoal está interessado. Professor, você não vai colocar esse material disponível para nós aqui, para a gente ter acesso? Opa, vamos sim. Então, esses dois materiais que eu compartilhei na tela, por gentileza, tem algum aluno que está no computador aí ou está só no celular?
Quem está no computador aí? Tá, escreva aqui no chat o áudio do microfone, né? Eu tô no computador, professor. Você está no computador? Tô. Quem que está falando? É o É o Lucas? Lucas. Lucas Dantas. Lucas Dantas de Santana. Isso. Então falou, Lucas, você que está no computador aí, talvez fica mais rápido do que o pessoal que está no celular. O celular tem a telinha muito pequena. Então vamos ver lá o que vai acontecer. Eu vou disponibilizar e vocês vão falar, eu, professor, chegou, já estou sabendo como operar aqui. Então vamos lá. Vou Beleza. pegar o Rodrigo também, que está no computador, o Davi, o Robson. Dá um tempinho aí que eu vou disponibilizar esse material para vocês aí. Tá. Vai ficar em arquivos, né? Eu vou dar o caminho da pedra aí, você vai seguindo aí que eu vou falando aí. Qualquer um outro aluno também pode fazer aí. Dá um tempinho aí que eu vou anexar. Dá um tempinho. Aí eu vou fazer parte a parte. Aí vocês vão acompanhando aí. Beleza. Você está vendo lá em equipes, eu tenho lá uma arinha que está escrito assim, TM, geral, postagem, arquivos, anotações, tarefas e alguma coisa lá, tá ok? Avaliações, né? Não, lá onde que tem uma pasta chamada arquivos. É. Arquivos, né? Aí Sim. Aí você... eu vou, Isso. eu vou abrir arquivos. Estou abrindo Aham. arquivos aqui. Então aí vocês também clicam lá em arquivos. Quando vocês criarem aqui, ó, tem lá em arquivos, tem material de apoio ao aluno aí, não está escrito aí? Material de apoio ao aluno? Tem uma pastinha, Tá. tem uma pastinha aí, né? Sim. A primeira pasta é material de aula e a segunda é material de apoio ao aluno, não é isso? Isso. Quando você abrir essa pasta, clica em cima dela, ela vai abrir. Ela vai dar um tempinho, ó. Eu tenho lá a primeira aula, não tenho? Introdução à ciência dos materiais. Tem. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou anexar esse segundo slides aí que eu compartilhei com vocês também hoje, tá? Então eu vou Beleza. anexar. Dá um tempinho aí que eu vou anexar, que você vai ver aí, e vai aparecer a segunda aula. Dá um tempo aí que eu estou procurando aqui na minha pasta. Tá? Beleza. Tá carregando. Professor, só tem aula do. Só tem da aula passada só, né? Apostila. Agora já está aí, não está? Quem está interagindo comigo lá no material de apoio ao aluno, ó, foi anexado aí a segunda aula. O outro já tá também. Chegou? Já tá, já. Chegou Deixa já. eu carregar aqui. Chegou. Já deve ter chegado. Então, aí o que vocês fazem para garantir aí? Clique em cima da segunda Chegou. aula que ele vai abrir. Clique em cima da segunda aula que ele vai abrir. Tá carregando aqui já. Carregando, ó. Beleza? Chegou? Chegou, professor. Hã? Chegou. É essa aulinha que nós compartilhamos aí, certo? Beleza? Certo. Beleza. Aquele material de apoio ao aluno, né? O que vai acontecer, Davi? O que vai acontecer aí, Victor? O que vai acontecer? Nós interagimos aqui na nossa aulinha, vocês foram acompanhando lâmina por lâmina, certo? E Certo.
agora vocês já têm ele eletrônico aí para vocês fazerem e achar legal aí para brincar. Legal? Ou seja, vocês podem ir avançando slide por slide, né? Abrindo aí, e vocês vão lendo tudo que foi colocado. Eu tenho o primeiro, aí eu vou para o segundo slide, eu vou trocando, ó, vou descendo, eu tenho aqui uma ferramenta na minha lateral, eu vou avançando lâmina por lâmina, e vou lendo esse material. Então, eu leio isso daí lá no meu computador, eu leio isso lá no meu celular, fico com a aula gravada e eu fico com esse material eletrônico aí que eu disponibilizei para vocês fazerem uma leitura na hora que vocês acharem melhor, fora aí dos seus horários acadêmicos, se quiserem fazer no fim de semana, fizer uma leitura à noite, em suma. E quando eu fizer algumas perguntas lá na nossa atividade, vocês já vão perceber o que estou se falando. Já eu ver aqui se tem já uma atividade aí que está disponibilizada aí. Deixa eu ver aqui. Dá um tempinho aí que ele está. Alguém tem como compartilhar lá no grupo? Legal. Eu tenho um monte de material aqui para brincar com vocês, mas a gente vai deixar para compartilhar em outro momento. Agora, está num horário legal, e a grande maioria já está aqui, aqueles mesmos nossos 23 amiguinhos, eu vou fazer um controle aí da nossa presença em aula, tá? Agora vocês ficam bem atentos. Ô, Wellington, você quer falar alguma coisa, velho? Com a mão levantada? Pode falar. Wellington? Não, acho que ele apertou errado lá. Tudo bem. Vamos lá. Vou pegar aqui em ordem alfabética. Dá um tempinho. Falou, Wellington. Bom, o pessoal está interagindo aqui no chat, aqui, mas não é comigo aqui, deixa quieto, que tem muita informação aqui no chat.
Aí vocês têm o grupo de vocês. Aí vamos lá. Anderson de Jesus. Anderson de Jesus é número 4. Está presente. Anderson Rocha, número 5. Presente. Presente. Bruno, não, eu falo aqui, Bruno Daniel, número 6, está presente. Aí depois do Bruno, vou para Camila Cândido. Camila Cândido Lima é número 8. Depois da Camila, eu vou para o Cláudio de Paula Silva, número 9. Depois do Cláudio, eu vou para o Davi da Silva Gonçalves, número 10. Depois do Davi, eu vou para o Davi de Lima Coelho, número 11. Depois eu vou para o Douglas, número 12. Douglas Vitalino da Silva. Depois eu vou para o Egmar da Silva. O Egmar da Silva é número 13. Depois do Egmar, eu vou para o Emerson da Silva Medeiros dos Santos, número 15. Depois do Emerson, eu vou para o Eric Gabriel dos Santos, número 16. Depois eu vou para o Gabriel Paco Medeiros, número 20. Depois do Gabriel Paco Medeiros, eu vou para o Lucas Dantas de Santana. Lucas Dantas de Santana. Opa. Número 40. Lucas é número 40. Beleza. Aí depois eu vou para o Oscar Miranda. O Oscar Miranda é 25. Está presente. Beleza. Depois eu vou para o Pedro Martins. Pedrão Martins. Pedrão é 26. Depois do Pedro Martins, eu vou para o Renato Lacerda. Renato Lacerda, Sicupira, é número 28. Depois do Renato, depois do Renato Lacerda, eu vou para o Robson Ferreira de Brito, número 29. Depois do Robson, eu vou para o Rodrigo Cerdeira, número 30. Brigão, você é número 30. Você não estava na aula passada, hein? Sim. Tá vendo? Tá vendo como eu sei? Depois do Rodrigo Cerdeira, eu vou para o Rodrigo Ribeiro de Freitas. Rodrigo Ribeiro de Freitas é o 31. Também não estava na aula passada, os dois Rodrigo. Aí depois eu vou por Tárcio José Moraes. Tárcio José Moraes é o número 32. Depois do Tárcio, eu vou para o meu amigo Vitor Hugo. O Vitor Hugo é o número 36. Vitor Hugo Monteiro. Depois do Vitor Hugo Monteiro, eu vou para o Wellington Aparecido, número 37. E aí eu fecho a minha chamadinha com 23 alunos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Deixa eu pegar lá. Presente, quem está presente? 24. Anderson Rocha, Bruno Daniel, Camila, Cláudio de Paula, Davi, Douglas, Egmar, Emerson, Eric e Gabriel Paco, Lucas Dantas, Oscar Miranda, Pedro Martins, Renato, Robson, Rodrigo, Vitor Hugo. Beleza. Legal.
Então, só refazendo aí, número 4, Anderson, número 5, Anderson Rocha da Silva, número 4 é o Anderson de Jesus, número 6, Bruno Daniel, número 8, a Camila Cândido, número 9, o Cláudio de Paula, o 10, Davi da Silva, o 11, Davi Lima, número 12, o Douglas Vitalino, 13, Egmar, 15, Emerson da Silva, 16, Eric, depois eu vou para o Gabriel Paco, 20, depois eu vou para o 25, que é Oscar Anda, 26, Pedro Martins, 28, Renato Lacerda, 29, Robson Ferreira Brito, 30, tá, é o meu amigo Rodrigo Cerdeira, 31 é outro Rodrigo Ribeiro de Freitas, 32 é o Tarso José Moraes, aí eu vou para o 36, o Vitor Hugo, 37, o Wellington Aparecido, e o meu amigo Lucas Danta Santana, 40. Beleza? Fechou. Beleza. Então, ó, vocês estão de viva voz e eu estou aqui com o meu controle, lancei aí na minha planilha. Quem realmente chegou aqui às 7h20, 7h30, acompanhou a minha aula e interagiu comigo aí. Então, não tem mistério nenhum. Eu acredito, e eu não sei se todos os professores estão fazendo isso aí com vocês, mas a gente acredita aí que a gente está na faixa aí de 23 aluninhos. Eu não sei se em outras disciplinas vem vir esse mesmo número, mas a gente está com um número aí considerável, tá? Um número bom começo, tá? Eu, semestre passado, não trabalhei com toda essa molecada, não. Eu acho que eles ficaram assustados com a ferramenta e muitos dos alunos não interagiram. Então, material dado, material registrado. Aula que vem nós vamos começar um assunto novo. Nós vamos começar a trabalhar com materiais metálicos. Aí eu vou dar ênfase na fabricação aí e propriedades dos aços. Beleza? Beleza. Então, meus queridos, para não tomar, eu acho que 1h20 de aula, 1h e pouco, está de bom tamanho para nós, não começa a ficar cansativo. Deixa eu ver se dá para dar uma introdução aqui, ainda na aula de hoje. Dá um tempinho aí. Dá um time. Legal.
Dá um tempinho, pessoal. Então, pessoal, eu vou também compartilhar a tela com vocês aqui, mais uns 10 minutinhos, e eu já vou disponibilizar para vocês lá também alguma coisa que nós vamos começar a estudar. Então, aqui, pessoal, a tela já está sendo compartilhada aí, pessoal? Tá sim. Tá legal. Sim. Então, esse material eu vou também compartilhar com vocês. Então, tá lá, Escola Técnica Lauro Gomes, disciplina Tecnologia dos Materiais, professor, assunto processo metalúrgico. Aí eu vou estudar nem capítulo, alguma coisa que nós vamos tá legal? Então, processo metalúrgico. E aí nós vamos ficar mais tranquilo. O que vem ser a metalurgia? A metalurgia, ela vai estudar os metais, né? Metalurgia, estudo dos metais.
metalurgia se divide em duas grandes áreas, a saber, eu tenho a metalurgia extrativa. O que é extrativa? É onde eu vou extrair os minérios, né? Os recursos minerais, que são chamados aí de minérios. Por quê? Porque a grande maioria dos metais, eles estão na forma de minérios, e os minérios precisam ser extraídos da natureza e depois passa por uma transformação. Metalurgia de transformação. Então, como eu falei que se dissolve em duas, eu vou falar da metalurgia de transformação. Ver como é que está aqui. Ah, tá invertido. Queria colocar. Legal, não tem problema nenhum. Então, metalurgia de transformação. A metalurgia de transformação visa a fabricação de produtos intermediários ou finais, a partir de metais e ligas metálicas. São os seguintes os processos de metalurgia de transformação. Então, quando eu vou fabricar um determinado metal, né, ou um produto metálico, eu vou utilizar os seguintes processos de transformação. Fundição, posso usar uma transformação mecânica, que é laminação, forjamento e trefilação, metalurgia do pó, soldagem, usinagem e tratamentos térmicos e superficiais. Processo de transformação. Os processos de transformação mecânica podem ser classificados de acordo com a força aplicada no material metálico. Eu posso ter um esforço de compressão, é o forjamento e laminação. A compressão indireta é trefilação, extrusão e embutimento. Tração, estiramento. Dobramento é a operação de dobra, né? E cisalhamento é corte. Tipos de transformação mecânica. Então, nós vamos estudar laminação, forjamento e trefilação. Então, aqui é forjamento, laminação, trefilação, cisalhamento, dobramento, e aí nós vamos brincar, tá? Aí nós vamos falar de metalurgia extrativa, extração de minério, serra pelada, carajás, mineração. Aí nós vamos brincar com esse material aqui na semana que vem, beleza? Então, aqui é um polo siderúrgico, ó, uma COSIPA da vida, a Companhia Siderúrgica, né, paulista, onde trabalha com os diversos tipos de metais ferrosos. Então, nós vamos, semana que vem, brincar com esse slide aqui, tá? Processos metalúrgicos. Então, nós vamos trabalhar com a terceira aula, processos metalúrgicos. Beleza? Tranquilo? E aí nós vamos... Beleza. A aula que vem, então, nós vamos começar a navegar agora com... Vamos direcionar o nosso curso para os materiais metálicos, ok? E para quem não sabe, nós vamos estudar um pouquinho da fabricação do aço, como que ele é trabalhado, como que ele é obtido, alto forno, ferro gusa, ferro fundido, classificação dos aços. E nós vamos brincar aí nos aços. Por quê? É o material mais utilizado aí na indústria moderna até então. Falou, querido? Já está tudo programado aí. Semana que vem, quando vocês entrarem às 7h30, nós já vamos estar com esse material aqui, disponível. Tranquilo, Robson, Davi, Emerson, Rodrigo, Egmar, Tárcio, Gabriel, Paco,
Renato Lacerda, Oscar. Esperem para ver que vocês vão ficar expert no assunto aí, tá? Até dezembro nós vamos aprender bastante coisa aqui nessa plataforma. Falou, queridos? Valeu. Beleza. Então, queridos, espero Beleza. que vocês estejam gostando aí da minha aula, aí, do meu jeito, né? Do jeito de interagir com vocês. Gostamos, hein, tio? Bom, eu estou lá. Obrigado pela paciência, tá? Vamos lá. Vocês são muito participativos, estou gostando, tá? E a gente vai se dar muito bem e uma hora ou outra nós vamos nos encontrar lá na escola, lá na Intec Lauro Gomes. Vamos dar um abraço fraternal lá e todos vocês pessoalmente, cara. Ok? Ok. Amém. Eu vou mandar aí um fui para vocês aí, um abração e até a semana que vem. Tudo bem. Pode sair já, né, professor, da aula, né? Falou, queridos? Falou, professor. Pode sair da aula, então? Pode, queridos. Aí a gente está liberando vocês, porque de repente a gente já está aqui quase que 2 horas interagindo, é 9h20, e a aula vai até as 9h30, mas a gente vai dar um tempinho para vocês tomarem um café, para começar a segunda aula aqui às 10 horas, tá? Beleza, professor. Falou, querido. Falou, tchau, tchau.